das palavras de afirmação para alguém no ambiente de trabalho é: você está com um desempenho maravilhoso, parabéns pelo seu esforço, estou muito feliz por você fazer parte da nossa equipe. Então, são alguns exemplos que pode ser usado para quem tem palavras de afirmação. O próximo seria o tempo de qualidade. Normalmente são pessoas que não costumam fazer as coisas sozinhas e acreditam que as coisas ficam mais divertidas ou melhores quando estão com alguém. Costumam normalmente reservar um tempo para quem gosta, família, amigos, mesmo que não pessoalmente, além de acreditar que compartilhar experiência com os outros é melhor que receber presente. O tempo de qualidade, ele está na nossa capacidade de dedicar a alguém nossa total atenção, sem interrupções. Normalmente, esse tipo de pessoa, ela presta atenção se você realmente está ali no ambiente. Eu digo, se você está no celular, se você está prestando atenção em outra coisa, se enquanto ela fala, você está ouvindo ela. Então, um exemplo seria separar um tempo para a pessoa sem distrações e interrupções. Porém, toda linguagem, a pessoa, querendo ou não, ela domina. Se é a minha própria linguagem, eu vou dominar mais que você. Então, eu vou entender se você está realmente querendo ter um tempo de qualidade comigo, se você está se sentindo bem em fazer isso. Então, esse tipo de pessoa, normalmente, eles prestam bem atenção. Eles não focam só na presença física, mas também a presença de conexão. É aquela pessoa que normalmente fica até mais tempo depois da reunião, quer conversar, ou quer sempre marcar algo para fazer depois, ou quer contar da vida. São pessoas que realmente prezam por esse tempo de qualidade. O próximo são atos e serviço. Atos e serviços. São aquelas pessoas que costumam oferecer ajuda, auxílio e cuidados como forma de demonstrar seu amor. Gostam de ajudar e doar o seu trabalho sem medir esforços, pois gostam de receber bem as pessoas por meio de ações e serviços. Normalmente essas pessoas, são que não conseguem demonstrar tantos sentimentos, não é aquela pessoa que vai chegar em você e vai falar alguma palavra de afeto, que vai te abraçar. Eu tenho um exemplo que meu pai, ele é atos e serviços. E antes de eu entender tudo isso, eu tinha muita dificuldade em ver que meu pai estava demonstrando algum afeto por mim, por conta que minha mãe já é ao contrário, ela é palavra de afirmação. Então sempre ouvi ela falando, sempre ouvi ela, falando que ama, abraçando, fazendo isso e aquilo, enquanto meu pai, eu chegava em casa e ele falava: "Fiz seu doce". E era isso. "Fiz algo para você, vou te ajudar". Ou, por exemplo, hoje em dia, eu de final de semana eu trabalho em outro lugar, só que eu saio bem cedo de casa. Saio normalmente 6h50 por aí. E ele tem um costume de acordar mais cedo para ir lá fora, ligar o carro e deixar o ar-condicionado esquentando. Então são atos, ele levanta, ele faz, ele se precisa, se eu falo que eu tô com algum problema no computador, ele vai, resolve, leva para sei lá quem. No fim ele sempre resolve, mas dificilmente eu posso contar as vezes que eu ouvi meu pai falando que me ama, ou posso contar as vezes que ele falou, que ele me abraçou, porque a forma de demonstrar dele é assim, atos de serviço. E quando a gente não entende, às vezes a gente acha que a pessoa não tá nos valorizando, mas não, é porque a forma de demonstrar dela é diferente. E assim também no serviço, já às vezes a pessoa ela não consegue demonstrar de uma outra forma, mas ela sempre está do seu lado, ela sempre vai te ajudar, ela sempre vai fazer as coisas para te ajudar a desenvolver melhor. Hum, Só um momentinho. O próximo é o presente. O presente acaba sendo algo mais fácil de se entender, né? Que a maioria das pessoas, mesmo não sendo a sua própria linguagem, agem como de presente quando é alguma data especial, quando quer oferecer algo, quando quer agradar alguém, acaba usando essa linguagem. Mas para a pessoa que realmente é presente, aquela pessoa ela se sente valorizada quando recebe, não pela questão do valor monetário ou sendo algo mais caro, mas porque ela sente bem quando a pessoa separou um tempo para fazer isso. Seja, por exemplo, eu coloquei um exemplo, dei um livro que diz a respeito de algo que vocês estavam conversando. Então, às vezes a pessoa falou, nossa, ele lembrou do que a gente conversou, teve esse momento de ir lá procurar e comprar para mim e me entregar. Ou eu tenho muitas pessoas próximas a mim que são presente e costumam.
me dá um bombom, ou comprar algo, ou escrever uma carta e entregar. São pessoas que elas se importam pelo tempo, pela dedicação que você levou em fazer aquilo. Assim como os outros, também a pessoa entende quando você está fazendo realmente porque você quer, né? Não simplesmente fazendo por fazer. Próximo é o toque físico. eh, São as pessoas que têm facilidade em abraçar, normalmente chegam nos ambientes e cumprimentam todos ao redor, mas em relação ao ambiente de trabalho é o mais delicado, né? Creio que com a gente é um pouco é menos complicado por conta que acaba tendo mais laços, mais amizades, mas em empresas grandes, dependendo, pode ser levado de outra forma e tudo mais. Mas ele pode ser através de toque de mão, aperto, batidas de punho, dependendo da intimidade, até um abraço. Essas são as 5 linguagens do amor. Então, quando entendemos que cada pessoa vive seus dilemas particulares e tem seu jeito de ver a vida e interpretar as experiências de acordo com seu repertório, fica mais facilmente a gente saber lidar com todas as pessoas. Eh, Acaba sendo um pouco mais fácil quando a gente pensa em nós mesmos, porque a gente sempre vai reagir da forma que nós esperamos. Se eu sou presente, quando eu vou agir com alguém, normalmente eu vou dar um presente. Se eu sou palavra de afirmação, eu vou agir dessa forma. Mas quando a gente não entende a linguagem do outro, possa ser que não seja o suficiente. Às vezes você vai estar fazendo muito, a pessoa vai entender, não vai entender que você está tentando fazer algo para ela, porque simplesmente não é a linguagem dela. Então, conhecer a linguagem do outro é necessário não só no ambiente de trabalho, ainda mais aqui a gente, pelo menos eu, a Isa, a Fran, nós estamos no escritório. Então a gente realmente tem mais contato. Mas para quem não está, da mesma forma, a gente consegue dar um jeito, por exemplo, o toque físico é um pouco mais complicado, mas em um momento que a gente se encontra, pode acontecer de dar um abraço ou presente. No remoto acaba sendo mais complicado, realmente, grande parte. Tanto que nessa, nesse nessa pesquisa que foi feita, grande parte das escolhas foram palavra de afirmação em presente. E não necessariamente possa ser que sejam a linguagem dela primário. Todos nós temos uma linguagem primária, porém ela pode se adaptar dependendo da situação. Já vi diversos casos de pessoas que comentam que a linguagem acaba mudando se precisar de algo. Por exemplo, se eu estou cheio de tarefas e o meu é toque físico, e eu estou cheio de tarefas, preciso fazer diversas coisas, e alguém chega em mim e fala: Olha, eu preciso. Você quer que eu te ajude? Eu vou fazer isso por você. Vamos dividir, vamos dar um jeito? Com certeza eu vou me sentir bem melhor do que se a pessoa fala assim: vou te dar um abraço. Porque não vai adiantar. Então, dependendo da situação, a nossa linguagem de amor muda, a nossa linguagem de expressão muda, em relação ao nosso trabalho também. E quem ainda não sabe a sua linguagem do amor, eu tenho o link que eu vou mandar aqui no chat para vocês, porque é interessante você saber e é interessante que você saiba das outras pessoas também. E é isso. O meu foi mais curto, meu primeiro Inspira Talks, mas é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser falar sobre. Superei a Fran. Ganhou de mim, hein? Eu quero fazer esse coisa. Apesar que eu acho que eu já sei um pouquinho, mas eu acho muito legal isso que você trouxe à tona, Fê, porque às vezes a gente espera essa linguagem do amor do mesmo jeito que a gente faz que o outro responda, né? Sim, Então, se eu tenho uma linguagem, sei lá, eu gosto de o tempo, de qualidade, eu gosto do presente, eu gosto da palavra de afirmação, eu gosto de muitas coisas. Eu particularmente, Márcia falando, principalmente palavras de afirmação, porque eu já tive equipe grande, eu sei quanto isso é bom, além do tempo de qualidade, essa questão do presente também gosto de fazer, a questão do afeto, eu acredito que eu sou uma pessoa assim, nessa vibe aí, amorosa, essas coisas, então não tenho problema com demonstrar afeto, né? Mas às vezes a gente faz isso esperando que o outro, mesmo que o outro ame você da mesma maneira que você ama o outro, assim, por que o outro não demonstra, né? Eu vejo isso em casa, por exemplo. Eu tenho um marido aqui físico ateu, casada com um comercial que é totalmente humanas, né? E muitas vezes, tipo, no começo de relacionamento, eu falo isso, me sentia, puta, mas acho que ele não gosta de mim, não, mesmo, porque
eu demonstrava muito mais, né? Porque ele falou assim, e um dia a gente não faz muita DR, por exemplo, mas numa DR ele falou assim, o fato de eu não externar igual você todo momento não quer dizer que cada decisão que eu tome eu não pense em você. Isso foi muito legal, porque é dentro da cabeça dele que acontece isso. E se ele não me fala isso, eu também não vou saber. Então, às vezes você tem que perguntar para entender um pouquinho também como o outro lado funciona, né? Porque quem verbaliza mais fica mais fácil, com certeza, fazer. E eu acho que no trabalho, principalmente nessa questão do híbrido, do remoto, como a gente isso, se você não tiver bem claro do outro, também te gera um pouquinho de angústia, né? Porque você fala assim, será que eu estou, né, atendendo a contente? Se a pessoa não me fala, não dá feedback e tal. Mas eu acho que isso que o Fabiano faz, e cada um de nós faz também com quem se relaciona, de dar o feedback, falar, ó, que é uma coisa que eu acho que inspira até, instiga na gente, facilita, mesmo quando é uma coisa que não é só amor, porque nenhum relacionamento é só amor. Isso aqui eu não gostei, vamos ter conversas difíceis. As conversas difíceis nos finais, assim, são muito boas, né? Se a gente consegue enfrentar os nossos medos e falar os nãos que a gente tem que fazer. Mas eu acho que esse assunto é muito mais abrangente do que a gente pensa, né? Envolve todo o nosso aspecto de relacionamento profissional, pessoal. É muito legal mesmo. Parabéns aí pelo tema. Obrigado. É, e realmente, né, o ser humano é muito complexo. Você querer basear que a sua forma de receber algo é a mesma que do outro é muito complicado. Palavra de afirmação, realmente, eu acho que é o mais fácil, né, de se entender. Porque a pessoa tá falando, a pessoa tá deixando claro. Mas eu acho que é mais complicado quando a palavra de afirmação recebe de outra forma, porque a pessoa fica bugada, né? Tipo, nossa, eu tô falando tanto e você não faz nada. Em serviço, a gestão normalmente são pessoas que falam bastante, então. Mas eu já tive em serviço. Tanto que eu até comentei já bastante aqui com as pessoas daqui que o, quando eu trabalho na Nestlé. O meu gestor, ele é totalmente frio, ele não fala, então, tipo, ele não te dá um feedback, você não sabe se você tá bem, mas você não sabe se você tá mal, você não sabe se tá fazendo certo, porque ele não fala. Às vezes ele chega lá e ajuda e faz isso, mas ele é totalmente frio e numa gestão acaba sendo complicado porque você precisa deixar claro para outra pessoa como que tá acontecendo ou até mesmo de lidar com as outras pessoas. Então, entender a sua forma de linguagem também acaba sendo necessário, mas entender do outro eu acho que é melhor ainda, porque quando você entende, você consegue lidar com qualquer tipo de pessoa. Eu tive muita dificuldade em casa com meus pais por conta disso, até eu entender, porque você entender 880, por exemplo, no serviço eu sou palavra de afirmação, mas eu normalmente sou toque físico, e meus pais são mais frio. Minha mãe fala e meu pai é ato. Então fica ninguém é igual a ninguém, ninguém, ninguém bate, então até você entender isso é muito complicado. Mas depois que você entende, abre uma... E fora que acho que de acordo com o período de vida que você está vivendo, você muda isso, né? Sim, sim, sim. Você está mais triste, você está mais feliz, você está passando por um momento difícil, você vai se retrair, né? Então, quando a gente consegue entender isso também, que eu acho que isso daí é sensibilidade daí do outro, né? Do outro lado. Falou, pô, mas peraí, a pessoa nunca falou assim comigo, deve estar acontecendo alguma coisa, e pode ser que não tenha sido eu que tenha causado isso, né? Para ter calma e falar, mas tá tudo bem mesmo? Porque às vezes nesse tá tudo bem mesmo, aí a pessoa tipo, se abre e Sim. fala, não tá, aconteceu isso, vamos falar depois. Eu acho que isso é uma das grandes coisas que eu aprendi, eu acho, na vida, porque às vezes você vem meio dura, a pessoa vem meio dura, você fala assim, a gente veio duro de outras coisas que aconteceram, nada a ver com o contexto, vamos se machucar, não vamos resolver a coisa, e não foi, né, não foi culpa de ninguém, né? Nem minha, nem da outra, que já estava vindo de uma situação assim. E eu acho que isso é um grande desafio, assim, principalmente na questão home office, porque num café, às vezes, você consegue ver a pessoa, e você consegue, né, pelo semblante, falar, ela tá bem, ela não tá bem. Mas
A gente tem que fazer mais malabarismo. Às vezes abrir a carinha assim e falar, mas tá tudo bem mesmo. Abrir o videozinho e tá tudo bem. Legal. Verdade. Alguém mais quer comentar um? Cadê o link? Ai, tá com a Isa, na verdade. Ela tá Eu no meu queria home. falar rapidinho que eu Pode tava me falar. sentindo meio mal no começo da apresentação, porque eu tava falando, meu Deus, eu não demonstro nada. Será que eu sou Eu uma não tenho pedra? nenhuma linguagem. Mas eu me identifiquei muito com o que a Marcia falou, né, de não externalizar isso, mas pelas atitudes, né? Eu sempre penso no próximo, e principalmente em quem eu me importo, quando eu vou tomar alguma decisão. Mas às vezes você precisa externalizar isso de alguma forma, né? E é muito complicado para mim. Eu acho que eu vou precisar do link mesmo, para entender um pouco mais. É engraçado que agora querendo ou não, eu li esse livro, então eu meio que já sei as respostas. Aí você fica lendo assim as perguntas que ele faz, falando, ele tá querendo me jogar pra isso, hein? Pera aí que eu vou mandar pra Isa. O seu tá aqui? A gente trocou de computador, eu acho que falou, né, no Tá começo. bugando. A gente não conhece computador Google. Uma coisa que a Marcia falou, eu concordo muito, assim, e consigo ver isso. Quando a gente vai mudando conforme a fase da vida que a gente tá vivendo, e eu acho que conforme a idade também, assim. Eu sempre fui uma criança muito carinhosa e muito de toque. Gostava de abraçar, gostava de fazer carinho, andava com os meus pais de mão dada até adolescente, assim, nunca liguei. E hoje eu sou zero, assim, pra eu abraçar alguém no dia do aniversário me dá coceira, assim. E uma pessoa que. E a chegada da Valentina, porque ela é uma criança muito, muito carinhosa e muito expressiva, mexeu muito comigo, né? Então ela acorda de manhã com bom humor e abraçando, beijando, querendo. Precisa beijar ela na hora de dormir. Então com ela eu consigo ser uma pessoa de toques, né? E pessoas que eu gosto muito, assim, pessoas que eu tenho abertura e que estão muito próximas, assim, que eu consigo ter muita verdade no relacionamento, eu também tenho a tendência de abraçar mais. Mas eu sou uma pessoa completamente de tempo de qualidade e atos de serviço. E eu sempre me comparei muito com a minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha é muito presente, de dar as coisas e de comprar as coisas e coisas caras. Ela faz você se sentir importante pelo valor da coisa que ela te deu. E eu sou zero isso. Eu sou zero apegada com isso. Eu sou zero apegada com dar presente em datas. Não dou mesmo, assim, passo o aniversário e eu esqueci, já foi, não comprei, não me planejei, esqueci. E eu tenho um sobrinho que é irmão, filho dessa minha irmã e ele é meu afilhado. E quantas vezes que eu chegava no aniversário dele, eu sabia que era aniversário, mas sabe quando você não se planeja, não se programa? Porque não é meu comprar um presente, mas ele ficava esperando. E aí eu sempre preferia levá-lo em algum lugar, então permitir que ele vivesse uma experiência diferente, porque eu estava vivendo um tempo de qualidade com ele. E isso para mim era muito mais importante do que eu comprar um boneco de R$ 300. E é uma coisa que a minha irmã faz com a minha filha hoje. Por coincidência, ela também é madrinha da Valentina. E ela dá muitos presentes caros para Valentina. E é uma coisa que chega a me incomodar, porque eu falo assim, além de não ser recíproco, porque eu não faço isso com os filhos dela, eu preferia que ela vivesse um tempo de qualidade com a Valentina, que levasse para passear, que estivesse no dia do aniversário dela. E é uma coisa que em 4 anos nunca aconteceu, ela nunca está presente no dia do aniversário. Porque a gente mora longe, né? A gente mora a 200 quilômetros, mas assim, ela não faz questão. No aniversário da Valentina desse ano, por exemplo, ela mandou um presente pelo correio, mas no dia do aniversário da Valentina ela nem ligou para ela. E eu, não faz sentido para mim. Mas depois que eu aprendi que são simplesmente a forma de você demonstrar, eu entendi que tá tudo bem, é só o jeito dela, é só a forma dela demonstrar, é comprando um presente caro. E a gente é muito diferente nisso. E eu entendi que ok, é o jeito dela e é o meu jeito. Talvez ela também não goste do meu jeito com os filhos dela, mas são os nossos jeitos. E é isso, faz muito, muda muito quando a gente entende como a outra pessoa é, né? Porque você começa a respeitar e se encaixar naquele jeito. Você começa a aceitar a demonstração de amor dela. É isso. Eu adorei o tema. Ah, é bem complicado, né?
Porque você fica no meio termo também, né? Eu vou ceder à linguagem da pessoa, a pessoa vai ceder à minha linguagem. É bem complicado. Eu tava vendo um estudo. Como tem? Ah, tá aí. Eu vi um estudo que falava disso, que hoje o índice de relacionamento muitas pessoas acabam terminando por conta disso, de que ninguém, mesmo a pessoa sabendo da linguagem um do outro, ninguém quer ceder. Tipo, não, a pessoa não cedeu ao meu. Às vezes eu quero passar um tempo de qualidade, a pessoa não quer. Não, às vezes eu dei um presente, a pessoa não me deu. Então, esse meio termo de você precisa ceder ao meu e eu preciso ceder ao seu é o equilíbrio que é muito complicado. Ainda mais que o ser humano é muito complexo e chato também. Você desligou. Aí você desligou o note. Mas você tá aqui ainda. Mas eu acho, Fê, que na realidade a gente não tem que se adaptar, a gente tem que entender a linguagem do outro, porque não é esperar que o outro mude para ficar igual. Ah, vou abraçar, quero que o outro me abrace, vou fazer isso, quero que o outro. Não é. É entender que existem várias formas e beleza. O que a Isa acabou de falar? A irmã dela funciona desse jeito, não quer dizer que ela ame menos. Quer dizer que essa é a forma dela. Tá tudo ok. Sim. Verdade. Né? Alguém tem algo mais pra falar? Fez o teste, Fran? Coincidentemente, já tinha feito antes de ontem com esse mesmo link. Sério? Aham. Qual que é o seu? Tempo de qualidade. 45%. Eu não imaginava, achei que era outro, mas depois faz sentido. Essa Essa é outra tensão, né, relação. de ter esse momento com alguém. Faz sentido. E seguido de presente e palavra de afirmação. Só esses três, acho que o restante eu não tenho. O resto é zerado. É, Toque físico, né? esse não. Mas eu queria, na verdade, eu queria muito ser mais carinhoso, ter mais toque físico com as pessoas, e eu não consigo. Eu sou, tipo, hoje em dia, depois eu acho que por entender a linguagem dos meus pais, nem com eles eu não consigo ser, porque não é o deles. Então, tipo assim, às vezes eu vejo minha irmã chegando em casa e abraçando minha mãe, abraçando meu pai, dando beijo, eu fico assim, ó. Eu fico assim travado, porque eles não gostam, mas tipo, eles não ligam, mas eu não consigo reagir assim, porque não é minha linguagem com eles. Então, e às vezes difere isso, né? Tipo, a sua linguagem com certas pessoas. Tem pessoas que eu consigo chegar, abraçar, e tem pessoas que não, e, tipo, oi, bate aí. A Michelle mandou, gente, minha internet está instável, por isso não consigo falar. Fê, faz depois e conta pra gente. Eu fiquei curioso do Fê também. Aí dá zerada. Não, vou fazer. Sem linguagem. Se der isso, terapia. Aí você vai conseguir. Eu com terapeuta. Aí você vai chegar numa Verdade. linguagem. E o legal desse teste acho que é que dá para fazer tanto sozinho, como é que chama, Fran? Pessoal? Tá solteiro. Solteiro ou em casal. É legal. E justamente, né? Às vezes a gente Vou demonstra tentar, nem totalmente fazer em diferente. casa. Eu vou fazer sozinha, porque o Eric deve estar tudo zerado, igual do Fê, mano. Que horror, gente. Zerado. É mental uma coisa de carinho. Tipo, pá, tô pensando. É isso aí. Intelectual. Te Total, abracinho. mano. Total. Se sinta abraçado. Tem gente que manda Minha assim, mãe né? já Se sinta falava. Minha mãe abraçado. quando eu falei, puta, mãe, meu marido né, eu tô namorando um menino que é ateu. Ela falou, menina do céu, você vai pro inferno, menina. Aí eu falei, não, mas ele é gente boa, tal, só que é ateu, Não não tem faz mal nada. pra ninguém, né? Não, o É. coração é enorme. Vive a vida dele. Exatamente. Não, pior que ele se importa muito mesmo, não sei o quê. Tipo, esses dias, só pra ter uma ideia, tipo, o Lucas é do meu primeiro casamento, mas o Eric que criou, porque desde os 3 anos, né? Então, o Lucas sempre com matemática, como o Eric tem muita facilidade com isso, e até hoje na faculdade, olha só, o Lucas tá fazendo prova online, liga pra ele, tio Eric, pelo amor de Deus, vou te mandar o link aqui, ó. Vi isso aqui pra mim que eu não tô conseguindo. Coitado, mano, isso aí é matéria de 30 anos atrás que ele viu.
Aí ele vai, entra, ele para de fazer o que ele tá fazendo, ele entra para estudar aquela matéria, para ajudar ele a responder o negócio. Deus, eu não acredito. Então, Atos de serviço. ato de serviço, exatamente. Então, mas assim, Eu não faria. isso daí ele faz para a minha sogra fala que ele faz para 3 pessoas na vida, tipo, para mim, pro Lucas e para ela. Assim, eu sei que faz para as minhas sobrinhas também, para as minhas cunhadas e tal. Mas ele é muito seletivo porque ele não tem problema nenhum em falar não. Se precisar, eu queria fazer isso e aquele, não. Aí eu falei, não, por quê? Não, porque eu não quero. Mas... A minha neta. Ele dá consultoria? Olha, menina, eu aprendi muito com o Eric e ele não sentiu um pingo de culpa. Ele falou assim, não, esse objetivo é seu, não é meu, não. Passa pelo WhatsApp pra ele, pede pra ele me mandar umas dicas. É verdade. E ele ensinou isso pro Lucas, porque o Lucas fala não com a mesma... Tipo, não. Facilidade. Filho, Natural, vamos lá, né? não sei o que lá. Não, mas por que não? Não tô afim não, mãe. Vai lá. De boa. Tá bom. Antes eu chorava, não adiantava nada. O Eric falou assim, pode chorar. Igual aquela menininha lá, vou pra casa da avó, pode chorar. Não vai mudar a minha percepção que você vai chorar. E hoje em dia eu não choro mais, eu só aviso, ó, tô indo. Quer ir? Ele, quero. Ou então não quero. Eu aprendi a conviver. A linguagem do amor dele é saber falar não. É mais da coisa de serviço, porque você sabe que quando ele vai fazer, ele faz mesmo, porque ele tá saindo da zona de conforto total, meu. Ele tá fazendo isso por você, mas é porque ele não faz muito, mas quando ele faz, pode ter certeza que o negócio é de fazer, porque ele tá se mexendo muito, sabe, para fazer alguma coisa. Mas Atos de serviço 18 legal anos de também. convivência tá aí, tamo junto. Eu acho que é o que eu mais queria ser, era atos de serviço e toque físico, tipo, acho muito legal. Mas, né, não vai rolar. Terapia, pode ajudar. Terapia, será? Imagine chegando abraçando os seus pais lá, Fê, tipo, Aí eles não vão entender nada, né? Você falou que eles já abraçam mais, mas chega abraçando todo mundo aí na rua, aí na esquina. Na rua. Em casa eu já tentei, eles Vamos usar perguntou. aquela camiseta do Abraço. Eu já tentei em casa, eles falaram, o que você quer? Eu falei, nossa. Por quê? Porque acharam que era pedir algo, mas não era. Era tentando ser melhor. Sendo carinhoso. No próximo encontro, inclusive, eu acho que a gente devia colocar o Fê, mas o Fê Araújo e o Fê e você, Fê, um de cada lado da porta, para todo mundo que chegar vocês abraçarem, que aí vai incentivar esse negócio, entendeu? No Meu Deus. começo do Aquele meu abraço antigo frio. serviço foi difícil, porque o pessoal Eu achava, vou- nossa,